Começa agora Cultura e Design. A gente está aqui em Buscavida, o litoral norte da Bahia, fica uns 40 minutos de Salvador. E tivemos um privilégio de fazer um projeto para uma família incrível de Belo Horizonte. A intenção do projeto, segunda residência, é justamente receber os amigos, a família, né? São momentos assim mais de lazer e de entretenimento. Porque a casa, no final das contas, ela é um espaço para se conviver, né? E essa casa específica tem muito isso, ela parte do princípio do entreter a família, de estar todos juntos, de criar memórias, né? E é um privilégio a gente fazer parte disso, fazer parte dessa história. E é a partir dessas informações todas, dessa leitura, com muito cuidado, a gente parte para o papel em branco mesmo e a gente começa a riscar de uma forma muito livre, tentando encaixar todas essas características, né? A gente analisa esses pontos da paisagem, as perspectivas mais importantes que a casa poderia ter, porque ela faz parte, né? A paisagem aqui, ela é protagonista. Meu processo, assim, eu começo a trabalhar muito no inicinho do projeto, né? Eu gosto de entrar logo com o Guido na primeira instância, assim, ou na primeira reunião para contrato, ou na primeira reunião de briefing, porque quando a gente faz a casa, que ele começa, desenha arquitetura, faz a implantação, a gente já começa o nosso brainstorm e eu já entro com o layout. Porque a gente tem a arquitetura de interiores e a gente tem a decoração, né? A parte de decor, que eu amo as duas, mas a arquitetura de interiores ela entra no inicinho mesmo do projeto, porque a gente vai estar pensando logo no início do início, que é móvel, né? A disposição dos móveis para ver se a casa está funcional. E aí todo o resto é uma sequência dessa disposição, né? Então um projeto de iluminação, um projeto elétrico, onde a planta de forro com tudo compatibilizado, né? E aí a gente vai construindo essa casa internamente. Então a gente está aqui num terreno fantástico, frente para o mar, e que tem um desnível de aproximadamente 3 metros, né? Entre a parte de acesso, né? O nível rua, até o lugar que a gente se encontra aqui, onde a gente tem uma vista melhor do mar. Então a gente aproveitou exatamente esse desnível de 3 metros para fazer uma casa com 2 pavimentos, porém que da área social, desse jardim aqui que a gente está, a gente perceba que a casa tem apenas um pavimento, é como se ela fosse uma casa térrea. A área social de frente para o mar, né? Todas as áreas de uso mais nobre da casa, assim, vamos dizer, o uso da família, o uso dos amigos, todas elas têm vista a mar. Essa área tem um pé direito maior, né? Então a gente fez uma conexão entre as coberturas de forma que elas tivessem um transpasso entre elas e dá essa sensação de uma leveza maior. E justamente nessa área social a gente fez um artifício
para descolar a cobertura da estrutura principal da edificação, né? Através desse elemento aí transparente, essa esquadria de vidro fixo que fica logo abaixo da cobertura. E a gente recuou toda a estrutura da casa, né, pilares e vigas, para que a estrutura da cobertura pudesse flutuar sobre a casa e dar essa sensação de mais leveza na arquitetura. Quando a gente faz também uma casa de praia e uma primeira residência, são processos completamente diferentes. O bacana é que normalmente uma segunda residência, né, como essa, é uma pessoa que já fez casa antes, então já vem, né, não tem mais tanto tentativa e erro dessa parte do cliente. E são programas diferentes, porque quando a gente faz uma primeira residência, às vezes a pessoa nem gosta de receber, ou tem um quarto de hóspede que nem usa, né, porque ele mora ali. Numa casa de praia, 99% das pessoas recebem. Mesmo que você não seja farrista e não queira receber e fazer festa com banda, como é o caso aqui da família, né, que é muito alto astral, mas é uma pessoa mais low profile, que gosta de ficar na sua, mas você vai ter família que vai querer ir para sua casa de praia, você vai ter amigos que eventualmente vão passar o fim de semana. Com isso, o programa da casa muda e você tem que ter quartos para essas pessoas e tem que ter um back office, né? Uma área para atender essa demanda. De uma lavanderia mais robusta para essa roupa de cama toda, de uma cozinha maior, de mesa maior. Então, tudo vai crescendo meio que em proporção. A área íntima fica mais em segundo plano, porque as pessoas não ficam nos quartos. E a área social tem que ser, né, a área privilegiada da casa, né? Que é a área onde você fica realmente o dia inteiro, quando você vem para descansar, para relaxar. É essa área aqui, né? Olhando o mar, piscina e tudo mais. E a área mais íntima da casa, onde a gente tem as suítes da família, a gente tem 3 suítes no pavilhão separado da casa e 2 suítes dentro da área principal. Os quartos são muito simples, porque inclusive tem esse fator também, né? Uma família que não mora aqui, então a gente tem que pensar em manutenção, a gente tem que pensar que essa casa fica fechada, que não é uma casa que dá pra gente ter muito tecido, pra gente ter itens que eles vão ter que chegar e mais se estressar do que curtir, tem que ser uma casa prática, né? O piso é todo de granilite branco, a gente queria um piso monolítico que não tivesse aquela emenda que a gente precisa ter com os revestimentos comuns, né? Com porcelanato, por exemplo. E essa área mais afastada da casa, a gente fez esquadrias mais fechadas, que a gente pudesse garantir uma privacidade maior, mas de forma que eles pudessem também regular a iluminação e a ventilação natural à noite. Então é uma coisa que a gente consegue fechar e não precisa de cortinas internas, né? Se tratando de uma casa bem próxima da praia e que uma segunda residência, a gente também sugere soluções e materiais que evitem a manutenção. A gente respeita muito os espaços vazios. É uma família que gosta muito de receber, então o espaço vazio tem tanto valor ou mais do que os móveis em si, né? Então a gente tem uma mesa grande para acomodar muitas pessoas, 2 mesas grandes, né? Tem bastante espaço para sentar, mas não era esse o foco. Era realmente a gente ter mais espaço vazio. Um dos focos era a mesa de sinuca, que vira ping-pong, que é uma paixão deles. E assim, a gente trabalha sempre calçando esse sapato do cliente, sabe? Então, se o que ele gosta é farra, é a sinuca, é o ping-pong, pô, é o ideal, a gente tá com a mesa aqui, a gente queria levar para lá, mas ele quer jogar o ping-pong olhando o mar. Então, a gente vai fazer o melhor possível, né? Dentro do que a gente encontra ali como briefing mesmo. E fizemos essa piscina na frente da casa, entre a casa e o mar, mas optamos por fazer um desenho mais orgânico, né? Com essas curvas, justamente para ter um contraste com a arquitetura da casa. E nesse caso a gente pudesse valorizar ambos, né? A gente queria que as linhas retas da arquitetura do edifício principal se sobressaíssem em relação ao terreno e ao entorno, mas que a piscina tivesse mais conectada com essa questão natural das curvas, né? Desse pequeno relevo que a gente tem, das próprias curvas do nosso litoral. Então, esse contraste a gente acha bem interessante também. O tempo de duração de todo o processo, muitas vezes eu acho que dura em média aí de uns 2 anos, né? Porque o nosso processo no escritório, começamos ali com 3 meses, a gente já tem uma concepção da casa, nós já temos uma concepção de layout, de todas essas características, mas a gente vai ainda evoluindo, tem os processos de aprovação, depois tem a parte da construção, compatibilização e, enfim, e a gente ainda participa do projeto de decoração, né? Nós fazemos
o processo todo. E dentro disso, do início do sonho ali do cliente, da apresentação, até a almofada estar no sofá, o talher na gaveta, né? Então é um processo realmente completo. Acho que uns 2 anos é um tempo médio bom para o processo. Então a gente tem o privilégio de morar numa cidade que tem esse mar, né? E a gente trabalhar em frente ao mar, né? Em dias bons e em dias ruins, o mar faz muito bem, né? Os projetos da GAN eram identificados quando as pessoas viam projetos diferentes e criativos. A gente falou, ó, temos então um ponto em comum entre os projetos, vamos trabalhar nisso. E Cultura e Design volta já já. E eu vou aproveitar e vou na minha cadeira de balanço mais um pouquinho, tá bom? Não tem jeito, né, gente? Sai daí. Vai lá pegar uma pipoquinha lá, vai. Isso. A Casa de Linha tem uma história que é bem peculiar, como todas as histórias da Tetra assim são, mas porque ela é uma casa muito inspirada nas pessoas, né? O que a gente faz na Tetra é juntar a inspiração do lugar com a inspiração das pessoas, a inspiração cultural, a bagagem histórica, as histórias que as pessoas trazem pra gente. E no caso dessa casa é bem legal porque a moradora trabalha com moda, é estilista, pensando como que uma casa poderia se inspirar nesse mundo têxtil de moda, de confecção, né? Queria que fosse uma casa bem tátil, que tivesse texturas, que você sentisse a textura dos panos, algo assim. E ao mesmo tempo, uma leveza, né? A gente começou a pensar muito num voal voando, assim, como uma casa poderia ser leve. Então a gente começou a fazer vários processos criativos para investigar essa questão, porque a gente nunca sabe onde vai dar, né? Quando a gente começa um processo de uma casa é um passo no escuro, a gente não sabe o resultado. Então, a gente tem que investigar esse tipo de coisa. Teve uma hora que a gente esticou um varal de um lado, um varal do outro, colocamos um voal, um tecido ali e descobrimos o que a gente queria da casa. Descobrimos a nossa intenção, que era fazer uma casa como se fosse um pano de linho, um voal leve, flutuando sobre 2 varais, como se uma pessoa estivesse carregando um pano, assim, né? E a inspiração foi essa. Aí o engraçado é que durante a apresentação do projeto, o marido ficou com ciúmes, porque ele perguntou, bom, mas e eu, não vou ser inspiração para casa também? E a gente, não, claro que não, é só a sua esposa a inspiração. Não, gente, e eu amei, na hora que a gente chegou lá no escritório deles para conhecer o projeto, eles de cara foram falando assim, ah, Flávio, não fica com ciúmes não, mas é porque a nossa inspiração foi a Priscila, porque ela trabalha com moda, e aí a gente começou a imaginar um tecido em cima dessa casa, e foi legal demais, porque eles estenderam assim 2 varais dentro do escritório e jogaram um tecido, e quando eu vejo aquela foto,
eu literalmente enxergo o teto aqui da nossa casa, que é aquele pano caindo assim. E o nome Casa de Linho também foi um nome escolhido por eles e eu adorei, realmente tem tudo a ver comigo. Dá para a gente explorar essa luz vindo de cima e até o contato com o sol mesmo, espaços que não são de permanência. Então, por exemplo, um lavabo ou um banheiro, mesmo que isso esquente um pouco, a gente acha interessante trabalhar com essa luz que vem de cima. É o que a gente fala assim, é o contato com a natureza, sabe? Com tudo, com o vento, com água, com o sol. Esse contato com a natureza é muito importante nas nossas casas. Na fachada principal da casa, a gente pensou em usar o que a gente chama de filtro, que são esses brises verticais, que a gente chama de filtro porque eles filtram a luz e são elementos que eles são intermediários entre uma parede opaca e um vidro transparente. Então são elementos que a gente quer continuar tendo uma certa visão, uma certa luz, mas dando privacidade e controlando mais a luz. Então é uma coisa intermediária ali entre a parede e o vidro, que permite uma flexibilidade de várias coisas, de privacidade, de luz entrando, do que você está vendo, o que você não está. E no caso dessa fachada é super importante ter esse filtro por causa da rua, né? Para dar certa privacidade lá dentro e continuar permitindo o vento passar e a luz entrar. Acho que transforma também a casa numa grande escultura. Nesse vídeo a gente vai fazendo alguns movimentos, né? Então são dois objetos fazendo uma composição, né? Essa laje curva e os brises com esse zigue-zague. Então a fachada da casa só tem dois elementos fazendo a composição. E a cozinha foi posicionada bem no centro da casa para ela poder atender tanto a parte social de jantar, quanto a parte de lazer, que é o gourmet e a piscina, mas ela também é o ponto que faz a transição para a parte de baixo, para a parte íntima. É como se a cozinha fosse o grande ponto de encontro, assim, de quem está circulando pela casa, de quem está subindo e descendo dos quartos ou indo do lazer para a sala, sempre vai ter que passar na cozinha. Talvez a cozinha seja a coisa mais importante nas casas aqui em Minas. Facilitou bastante o fato da moradora trabalhar com moda, porque aí já vem com um olhar do que se integra, né? E moda e arquitetura tem muito a ver uma coisa com a outra. E até a questão de elegância mesmo, né? Da escolha. Esse móvel do sofá do Jader Almeida foi escolha da própria moradora, mas tudo harmoniza assim com uma elegância bem, vamos dizer assim, até bem clássica, bem modernista, eu acho, também, para casa e combina bastante. Durante as minhas pesquisas sobre mobiliário, e é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, eu tenho dificuldade, assim, que alguém escolha alguma coisa para mim. Eu gosto de escolher as minhas coisas. Eu sou estilista, eu trabalho com criação, então meu negócio é inventar moda. Rodei várias lojas, mas quando eu entrei no Jader, eu me identifiquei demais com a criatividade, com a exclusividade, com as formas. Eu cheguei a virar uma cadeira, que é uma que eu até tenho ali na minha sala de jantar, eu virei ela de cabeça para baixo e fiquei assim maravilhada com o acabamento. Se eu fosse traduzir, né, para o meu trabalho, fiquei maravilhada com a costura.
com a etiqueta pregada ali, com a assinatura dele ali naquela cadeira. E fui me encantando pelas peças dele e bacana demais o fato assim da gente poder escolher, né? Por exemplo, aqui no caso eu pude escolher o tom da madeira, o tom da palha, o tom do couro e eu sei que provavelmente essa minha escolha aqui é uma escolha pessoal minha. Talvez outras pessoas vão escolher outros tons, mas essa foi feita para mim e é isso que eu amo. O lugar onde a casa de linho tá é um lugar bem especial também, porque o terreno aqui é como se fosse uma península, uma ponta, assim que em vez de estar circulada por água, como uma península normal, ela é circulada por morros. É como se fosse uma península que você olha quase que 360 graus, cercado pelas montanhas de Minas. E a casa se dá longitudinalmente, né, no sentido desse lençol, desse voal, abrindo tanto para o sol nascente quanto para o sol poente. Então é uma casa que te permite uma relação com o dia, assim. Você sabe quando a luz está vindo da manhã, quando a luz está vindo da tarde. Você nunca está alienado assim, em relação à paisagem, ao entorno. E sempre vendo os dois lados. E a casa se abre bastante para esses lados, permitindo, por exemplo, que a brisa passe, né, que os ventos passem aqui. A distribuição da casa se dá de uma forma um pouco diferente, porque a partir do momento que você entra, tem um vão que você já chega vendo à vista. Então, as nossas casas, você nunca chega vendo uma porta, sabe? Um eixo igual você entra numa igreja com a portona. É sempre uma outra coisa. Aqui a porta da casa é a paisagem. Você chega vendo a montanha, vendo a floresta do outro lado e depois você pensa em entrar na casa. É uma porta lateral, vamos dizer assim. E nesse andar de chegada é onde acontece todo o social, tudo integrado com a piscina, com o gourmet e a parte íntima da casa, os quartos, fica para baixo. Então nessa parte que está aqui para cima, ela é toda uma coisa aberta, assim, né? Porque você vê todos os lados, para lá, para cá, para o fundo, uma coisa muito aberta, muito integrada. E só depois que você desce lá para baixo que você tem a parte íntima mais fechadinha e a parte intimista da casa. A gente amou o trabalho da Tetro desde o início, desde o dia que a gente viu o primeiro projeto deles. E a gente escolheu trabalhar com eles porque eu acho que cada trabalho deles é único. Um projeto não se parece com o outro. Eu sinto que todos são extremamente exclusivos, que eles criam exatamente para aquelas pessoas, eles não seguem assim um padrão de arquitetura, que é uma coisa que às vezes a gente vê muito por aí, né? Que você já bate o olho, você já sabe de quem que é aquele projeto, aquela casa. No nosso caso aqui, não, tudo deles é muito diferente e eu acho que foi isso que mais nos encantou. Então, e são pessoas extremamente bacanas, diferenciadas, fáceis de lidar, uma comunicação muito simples e rápida com eles, pegaram facilmente o que a gente queria. Aliás, a gente falou muito pouco do que a gente queria. No fundo, eles nos surpreenderam. E o Cultura e Design volta já já. As inspirações estão em tudo, absolutamente tudo e em todos os campos da vida. Afinal de contas, uma inspiração pode vir do cinema, da arte, cultura, da literatura, do teatro. Ou seja, então, no meu ponto de vista, no meu trabalho, em todo aquilo que permeia as atividades de Jader Almeida, eu diria que o mundo definitivamente é a inspiração. Dentro desses aspectos, quando fala-se
arte, design, arquitetura, em todas as áreas da vida, independentemente de qual, seja nas finanças, seja na formação de uma pessoa, seja em um jardim, para ser mais simplista, o tempo correto é a melhor das estratégias. Tudo aquilo que nasce prematuro, provavelmente ele não estará completo. E dentro desses aspectos, vamos trazer para uma realidade do design ou da arquitetura, o tempo ele é determinante. Afinal de contas, esse silêncio, a pausa, ele faz parte da composição. Ou trazer de uma maneira simplista para a percepção das pessoas, a arquitetura e o design, eles são obviamente convergentes para o ser humano, para o habitat, para as melhores, para facilitar nossas vidas, mas no entanto há times distintos. Enquanto o design envolve uma cadeia gigantesca de pessoas, de tecnologias, de desenvolvimento, no qual ele é necessário ter quase como um rally, os pontos de verificação e de coesão de toda essa dinâmica que forma ou que transforma essa disciplina em algo tão abrangente. A arquitetura, por sua vez, é algo que tem um time maior, mas dentro de algo muito específico e que também vai interagir com a cidade, com o ambiente, com a paisagem por muitos anos. Leia-se, há casos de milênios. Ou seja, então são maneiras distintas de trabalhar, em escalas distintas, então cada um com a sua tipologia, complexidade e uma necessidade muito profunda de um entendimento do que é. Então, portanto, quando sempre vem uma pergunta, antes de um produto, essa narrativa, o porquê desse produto. Posteriormente, vem aquela situação, o que ele será, para quem ele será. E posteriormente, como ele será feito e realizado para cumprir aquele porquê, que é a primeira pergunta que surge em todo o processo criativo. A prototipagem, os testes, mockups, eles são trabalhados na exaustão. E é muito comum, em determinados casos, um determinado produto que se olha entre o final, um protótipo, e os mockups que o antecederam, praticamente os olhos nus ou um primeiro olhar são imperceptíveis. Isso não é um ou dois, às vezes são dezenas. E que são pequenos detalhes, milímetros, uma pequena solução que vai ajustando até chegar naquilo que julga-se adequado. Então, portanto, entender toda essa dinâmica é determinante para o sucesso e para criar algo que realmente tenha relevância. Quando olha-se um produto, vou falar um produto Jader Almeida, a função ela já foi superada. Portanto, esse pressuposto é algo construído ao longo do tempo. É uma reputação construída em 2 décadas, com milhares de produtos, 5 continentes, ou seja, isso cria essa reputação que as pessoas, quando olham, identificam um produto Jader Almeida, vai ser confortável, terá uma qualidade absoluta. Então, dentro desse ponto de vista, a importância da função, do toque, da ergonomia, isso é algo que realmente, quando o produto é exposto, ele já foi trabalhado na exaustão. Mas aí vem os outros aspectos, que é um pouco dessa explanação, que são as questões intangíveis, é o abstrato. O que é além do design? Do meu ponto de vista, que corrobora, e obviamente muitos já falaram, existe uma frase do Mies van der Rohe que ele fala que a arquitetura começa a partir do momento que a técnica é superada. Isso eu tomo como uma verdade absoluta. Isso não apenas para o design ou para a arquitetura, eu acredito que para todos os campos do fazer humano, de tudo aquilo que é fruto do espírito humano. Ou seja, quando supera-se a técnica, aí consegue atingir algo que realmente toca as pessoas. E esse toque, aquilo que realmente nos comove, cria uma memória, talvez é aí que nos conseguimos ser ou realizar a nossa existência enquanto humanidade. Bom, essa casa Sottile do italiano é sutil, leve, né? A ideia dela, né, eu acho que a premissa inicial
era ter uma casa bem leve, bem discreta, inserida no paisagismo, assim, inserida no verde. Então a gente fez, né, pela rua, né, eu acho que a visão principal é de uma casa térrea, então ela é bem clean, assim, bem linear, bem alongada, longilínea. E aí a gente vai descendo, como o terreno tem um desnível muito grande, a gente vai descendo outros níveis, né, um nível social, depois um nível de serviços, né, que fica acompanhando esse declive do terreno. Como a gente precisava ter tudo muito leve, muito discreto e sutil, né, a gente manteve a vista, acho que dos fundos, que é o ponto focal mais bonito, assim, mas a gente protegeu o máximo possível da visão de fora. Então o paisagismo abraça toda a casa e a gente criou uma série de abas na estrutura bem longas, né, bem profundas, olhando de frente, porém bem limpa, assim, bem discreta, bem fininha na perpendicular. Você vê toda a vista, porém quem olha de lado, né, de um ângulo mais aberto, né, elas bloqueiam essa visão. Então eu acho que o ideal é sempre buscar isso, assim, você ver, mas não ser visto na casa. Né, proteger quem está dentro, mas sem fechar o visual de fora, que é o mais bonito, assim. A ideia é que você esteja inserido sempre no verde, na paisagem, né, faça parte, você veja como parte disso, né, não como uma casa de campo, não pode ser um grande apartamento, né? A gente não pode ter a mesma mentalidade só de um programa funcional para atender as necessidades. A ideia é que você tenha uma perspectiva nova, né? Que você se sinta dentro da natureza, fazendo parte do clima da região, da flora, da fauna. Né? Isso acho que a gente conseguiu atingir com acho que bem com o design da estrutura que dá, né? Eu acho que toda a característica assim, formal da casa. Essa escada é um dos pontos principais da casa, né? Virou um ponto bem central, onde ela une os dois pavimentos, mas a ideia, né, acho que a premissa dela, ela surgiu para que o convidado, quando entre pela porta principal, né, ele vê primeiro a vista, então a gente moldurou a vista lá de cima, né, para ele ter primeiro esse choque, assim, vendo o horizonte, né, longe, e depois, né, o próximo ponto, a escada, chama atenção, né, eu acho que puxa o olhar para ela, e a pessoa é convidada a descer para o living, para que a pessoa sinta, né, se sinta convidado a descer e chegar no ambiente principal. E aí, né, você tem a mesma vista assim, de presente ao entrar na sala. O Cultura Design volta já. Não saia daí. A gente está hoje numa residência unifamiliar, aqui em Campina Grande, interior da Paraíba, de um casal que na verdade chegou lá no escritório, um pedido muito especial e que no decorrer da obra, no decorrer de todo o processo, acho que surgiu uma amizade, uma parceria muito bonita, né, entre eles e a gente. Ela chega no escritório muito decidida do que quer, então chega para a gente com um estilo muito definido. Está falando de uma arquitetura com ares escandinavos, mas com a possibilidade da gente trabalhar uma materialidade muito contemporânea. E aí a gente começa a brincar, porque o terreno ele tem um declive muito interessante. A gente tem duas ruas que margeiam esse terreno, uma na cota de baixo, outra na cota de cima, onde a gente posiciona a casa de uma maneira que ela conseguisse ficar com um balanço muito interessante para a cota da rua de baixo. A gente tem uma planta setorizada em V,
A gente vem com essa ideia de abrir a casa como um leque mesmo, porque a gente tem um background aqui de montanhas muito bonito aqui, né, do interior. Então a gente faz essa casa toda escancarada para essa visão, assumindo essa planta em V totalmente panorâmica de um lado, mas totalmente hermética do outro. Então a gente tem essa dualidade na casa que para mim é muito interessante, ora com total transparência, ora com total fechamento, né? A gente tem a parte da cota da rua superior, que é a chegada da casa social, né? Com esse fechamento que traz essa privacidade. Ao mesmo tempo, a gente consegue explorar uma materialidade muito interessante, né? A gente envelopa toda a casa com um composto alumínico, num tom de grafite, né? Em contraponto também com elementos amadeirados. Então a gente tem uma casa em 2 níveis. O nível de cima, que é esse da cota da rua de cima, é uma planta completamente integrada. A gente tem serviço, cozinha, living total integrado, né? Um living totalmente multiuso, com diversos espaços compondo esse pavimento. E a suíte master, né? Que a suíte master está toda nesse nível de cima. E no nível de baixo é uma continuação desse nível social. A gente tem um spa muito bacana que a gente posiciona dentro da casa, um spa coberto, né, com uma piscina aquecida. Eles gostam de se reunir à noite para relaxar depois do trabalho, então fica um espaço imersivo muito gostoso. Além das suítes das filhas, e aí fazem uso aí desse pavimento, né, de baixo. Então eu diria que é uma casa com uma setorização muito interessante, versátil, mas que a gente quis imprimir aí essa linguagem muito particular. A sala, ela assume também todo o pavimento de cima, ele assume essa coisa das 2 águas, então a gente tem um teto todo amadeirado, né, com madeira natural, tauari, onde a gente tem um trabalho luminotécnico que faz uma iluminação cênica, né, nesse trabalho de teto. Eu diria que é uma casa que eu acho que ela vai atravessar os anos aí, ela vai envelhecer muito bem. Eu acho que ela vai ter uma perenidade aí na sua leitura arquitetônica que vai transformar ela numa casa que você vai entrar daqui a talvez 5 anos, daqui a 10 anos e achar ela atual, achar ela funcional e muito bacana. Então acho que é uma casa que a gente gosta muito e que também nasce daí uma amizade muito legal também com esses clientes. A gente tem aqui uma casa que eu acredito que contém aí muito do que a gente acredita para uma residência unifamiliar projetada pelo escritório. A gente, quando pensa, né, numa casa, busca isso, essa integrabilidade, a gente busca essa relação de conexão com o interior e o exterior de forma muito simbiótica, muito aberta. Então, acho que essa casa ela carrega consigo aí muito disso que a gente acredita, né? A gente tem um plano de massas aqui de uma casa totalmente voltada para abraçar o lazer outdoor. Então, a gente tem uma área de piscina, né, super generosa, super bacana, que ela está blindada aí por um jardim muito bonito, projetado pelo Alex Hanazaki, que faz aí um coroamento aí desse contorno, desse lazer.
Essa integrabilidade também permite que a gente tenha bastante luz natural na casa, mas mesmo assim a gente se vale de alguns recursos para trazer mais luminosidade natural, que é uma coisa que a gente gosta muito. E tem uma setorização muito, acredito eu, que bem delineada, assim. A gente tem toda a parte íntima no pavimento superior, né? A gente libera parte do que seria essa laje superior para criar um grande pé direito aqui duplo nesse living, mas ao mesmo tempo, mesmo tendo um pé direito super generoso, a gente tenta equilibrar isso para ficar aconchegante. Então a gente vai buscar utilizar materiais que vão trazer um pouco desse abraço, um pouco de aconchego, digamos, na hora da gente estar, né, num espaço como esse. Então a gente tem aí um revestimento todo em pedra natural, a gente veste a casa toda em romano bruto, tanto na parte outdoor como na parte indoor. A gente tem o mesmo piso, inclusive entrando na piscina, a gente tem o mesmo revestimento, porque a gente gosta muito dessa pegada mais monolítica mesmo, com uma continuidade na questão dos revestimentos. E aí essa pedra entrando dentro da casa, a gente faz esse equilíbrio, essa consonância, né, com esses recursos dos painéis em madeira. A gente tem os fluxos da casa acontecendo muito organizados, então a gente tem uma setorização de staff com acesso independente, a gente tem um acesso ali no subsolo que depois virou uma grande academia de ginástica, porque a cliente ela adora essa parte Health and Wellness, então a gente fez uma super academia. Esse mesmo moodboard, né, que a gente trabalha dentro da casa, a gente traz para fora. A gente tem uma fachada aí totalmente revestida com as esquadrias, elas estão protegidas por uma camada de sistema camarão, né, todo pivotante de correr, que promove momentos de privacidade e que promove também uma dinamicidade para essa fachada. Então, ela nunca vai estar igual, ela sempre vai ter um movimento interessante vindo aí dessas peças, né? A gente também tem um jogo de luz e sombra muito interessante que a gente traz através dessas bandeiras metálicas perfuradas, né, em forma de muxarabi, que a gente coloca aqui na casa também. Eu acho que elas trazem um jogo de luz e sombra muito interessante, uma geometria muito legal de luz. A casa ela se torna versátil, então a todo momento do dia ela vai ter uma nuance de luz diferente, ela vai falar, né? Ela vai ter esses momentos aí de mutação ao longo do dia. E o É Pra Lá Que Eu Vou de hoje é em Valência, na Espanha. Maria, você como a anfitriã aqui de Valência, você recomendou aqui o Mercado Central de Valência aqui? É o Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da cidade. Ele começou a ser construído em 1914, tem estilo modernista. Você vai ver que lindo, tem uma cúpula maravilhosa. E, claro, muita comida. Comida, tô sabendo aqui que tem o pata negra, tem frutas, verduras, muita coisa. Maria, eu tô muito feliz com o convite. Central Bar aqui em Valência, na Espanha. Pero que estou com fome, compreendes espanhol? Hambre, estou com hambre. Hambre. A gente está aqui no Central Bar, que é um ponto turístico no Mercado Central de Valência. E é o lugar perfeito para você provar a culinária local, que é maravilhosa, né? A culinária espanhola. E já tem uns bocadilhos aqui pra gente provar. Temos a salsicha com cebola e queijo, o lombo com queijo, cebola e mostarda, a morcilla com huevos revueltos, que são os ovos mexidos, e pimentão. E tá vindo mais duas tapas pra gente provar. Delicioso. Muy bueno. Muy bueno.
e um ótimo lugar para fazer compras aqui. Com certeza, são 400 comerciantes, tem variedade de todos os tipos de comida, frutas frescas, amor, que é super conhecido. É uma parada obrigatória aqui em Valência. E agora eu queria saber qual é o próximo destino, né? Eu vou aproveitar aqui e vou chamar um carro já pra gente. Carro não, Jean. A gente vai andando, porque é assim que se conhece a cidade. A melhor forma de conhecer o destino é caminhando. E eu vou te levar num restaurante que você vai amar. Você vai Restaurante, não é pra cá, não? Ah, é pra lá, verdade, vamos. Maria, estamos aqui num dos prédios mais importantes de Valência, que tem muita história, né? O design dessas colunas aqui é extraordinário. A primeira pedra começou a ser construída aqui em 1492. Aqui é um dos prédios mais conhecidos, mais importantes de Valência, chama La Lonja. E é onde acontecia toda a parte dos comerciantes de negociar mercadorias antigamente. E ele é reconhecido pela Unesco, então vale a visita. Com certeza é o primeiro lugar que você tem que vir aqui em Valência. Aqui na cidade antiga, cidade velha, né, de Valência. Sim, é uma cidade murada, que tem algumas entradas principais, uma delas é a Torres del Quar, onde estamos caminhando em direção. Olha as marcas dos tiros de canhões. É uma marca que deixaram para preservar a história. Estamos aqui no leito do Rio Túria, na cidade de Valência, e o Rio Túria tem um comprimento de 9 quilômetros para os jardins do Túria. Aqui temos um jardim que podemos falar dele, que é mais um jardim tipo francês, porque tem os árvores bem organizadinhos, tem as palmeiras, a oliveira, a laranjeira, e uma das fontes mais bonitas da cidade, onde acontecem diferentes coisas ao longo do ano. Temos aqui o cinema de verão, temos os concertos, jogos para crianças. Continuando nosso passeio com a Belém, vamos agora para a Cidade da Arte e da Ciência, que não é bem uma cidade, né? É um complexo cultural. Estamos aqui na Cidade da Arte e da Ciência, um complexo cultural idealizado por Santiago Calatrava.
Ele iniciou a obra em 1998 e concluiu em 2006. Inclusive, Santiago também fez o nosso querido e muito conhecido Museu da Manhã no Rio de Janeiro. É até muito parecido, né, Maria? A arquitetura lembra muito o nosso Museu da Manhã. E é um dos complexos mais modernos do mundo. Maria, é muito fácil visitar Valência. Tem um trem de alta velocidade de Madrid que em menos de 2 horas você já está aqui. Dá até para fazer um bate-volta. Pertinho. Para quem busca uma praia, Valência também é o destino. Estamos aqui na Marina Real, também conhecida como Marina de Valência.